Fala galera, meu nome é Johnny Barros e seja bem-vindo ao canal Samurai Trade. Se você não é inscrito, já se inscreve, já senta o dedo no like, compartilha com o maior número de pessoas possível e vamos aumentar este exército do bem. E olha só, no link abaixo, você clicando, você vai baixar um e-book totalmente gratuito, de alto nível, que vai te explicar o passo a passo do zero ao avançado. Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre qual é o melhor tempo gráfico. Qual é o melhor tempo gráfico? Vamos saber disso agora. Roda a vinheta para nós aí, Marcelão. Então vamos lá. Tempo gráfico. Qual é o melhor tempo gráfico? A gente precisa saber algumas coisas antes. Primeiro, a gente precisa saber qual é o nosso perfil. A gente precisa definir o nosso modelo operacional. Então, qual é o tipo de perfil que eu possuo? Eu sou um day trade? Eu sou swing trade? Um position? Ou sou um scalp? Eu preciso definir esse meu perfil. E depois eu preciso de um modelo operacional. Pode ser análise técnica, análise gráfica, pode ser price action, fluxo, não importa. Eu preciso ter esses dois itens bem definidos. Aí então eu consigo definir qual é o melhor tempo gráfico. Qual é o segundo passo? Eu preciso aí fazer algo muito importante, classificar o meu tempo gráfico. Eu classifico em três. O primeiro é o meu gráfico, onde eu vou fazer o mapeamento de todo o mercado. O segundo passo aqui é escolher qual vai ser o meu gráfico âncora. E o terceiro, eu vou escolher qual vai ser o meu gráfico de decisão. E a gente vai ver isso aqui no detalhe agora, passo a passo de cada um deles. Vamos lá. Mapeamento. O que é isso? O que é mapeamento? É onde eu vou fazer todo o raio-x do mercado. É onde eu vou marcar zonas de suporte, zonas de resistência. Eu vou procurar por pontos de ajuste. Vou estar olhando ali a questão de VWAP. Posso estar procurando por linhas de tendência e etc. Vou mapear todo o mercado em um tempo gráfico maior. Supondo aqui que a gente está falando de day trade. Então, o gráfico de mapeamento seria o gráfico de 1 hora. Nele eu vou fazer todo o raio-x do mercado e marcar as zonas importantes que o preço trabalhou. Então, de modo prático, como é que eu vou mapear o mercado? Supondo aqui que a gente tem um mercado de alta, depois o mercado desce aqui, o preço trabalha nessa região. A gente vê que aqui tem uma zona de resistência, tivemos aqui uma zona de suporte, resistência de novo, depois um suporte. Tivemos aqui uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta. E é assim que a gente faz o mapeamento, marcando suportes, resistências. Vamos supor que aqui estivesse passando uma média de 20 períodos e a gente viu que depois o preço rompe e trabalha abaixo. Então, isso são pontos importantes que a gente tem que mapear para saber onde de fato o mercado está trabalhando, qual é o gap, o espaço que tem aí para o preço poder trabalhar, para a gente poder descer e ver isso de uma forma melhor no gráfico âncora, que eu vou falar agora aqui para vocês. Gráfico âncora. O que é o gráfico âncora? É um gráfico onde eu vou observar a reação do preço. A gente veio do mapeamento gráfico e a gente pegou uma região com espaço maior. Então, vamos supor que aqui era uma área de resistência e aqui uma área de suporte. E no tempo gráfico menor, ele está trabalhando aqui, ó, no tempo gráfico âncora. Ou seja, ele está indo em direção a essa resistência. Então, a gente observa essa ação do preço e a gente procura aí por liquidez. É o que a gente quer ver no gráfico âncora. A gente quer ver
candles com volumes, a gente quer ver um alto nível de negociação, a gente quer ver aqui fluxo de dinheiro. Por quê? Isso nos proporciona liberdade operacional. Eu não fico agarrado nessa operação por muito tempo. Eu consigo entrar e sair rápido de uma operação e colocar aí meu lucro no bolso. E por fim, o gráfico de decisão. Como o próprio nome já diz, é nele que a gente vai tomar as nossas decisões. E o que eu procuro nesse gráfico aqui? Eu procuro por oportunidades. É isso que eu quero. Eu quero encontrar aqui oportunidades. Eu quero aqui que ele me dê gatilhos de entrada. É isso que eu procuro para poder executar a minha entrada de forma clara, de forma tranquila. E eu checo um último passo no gráfico de decisão. Eu preciso que ele esteja aqui harmonizado. Então, esse meu gráfico de decisão precisa estar em harmonia com o gráfico âncora. Isso vai potencializar a minha entrada. Por exemplo, se eu tenho um gráfico âncora subindo e a correlação do meu gráfico de decisão também é subindo, então eu vou lá e executo a minha operação. Por exemplo, se eu estou procurando por oportunidades de compra, então a primeira coisa que eu quero é um mercado que deixe aqui estruturas de alta, com topos e fundos aqui cada vez mais altos. Essa é a primeira coisa que eu quero. Depois eu quero um gatilho de entrada. Então vamos supor que nós temos aqui um suporte. E o preço vem, cai aqui, bate nessa região de suporte. Região de suporte é ideal para a gente fazer compra. O que eu espero aqui? Um gatilho de entrada. Vamos supor que deixou um belo de um martelo aqui, que tentou romper o suporte, não conseguiu e fechou acima desse suporte. O que eu espero aqui? O rompimento, uma violação dessa máxima para eu poder estar entrando na minha operação. Então, supondo aqui que o próximo candle rompa, aqui é o meu gatilho de entrada, estou dentro da operação. Eu consigo aqui já definir meu stop, pego aqui, se eu estou trabalhando num risco de 1 para 2, então pego essa amplitude e jogo aqui para cima 2 vezes, então já vou ter ali o meu target, o meu alvo. É assim que a gente trabalha, com os tempos gráficos para mapeamento, para ancoragem e para tomar a nossa decisão. Então vamos supor aqui que a gente está falando de day trade. A gente está falando sobre day trade. Eu vou utilizar aí o gráfico de 1 hora para eu fazer o meu mapeamento. Eu vou utilizar aqui o gráfico de 15 minutos para ser o meu gráfico âncora. E o meu gráfico de 5 minutos, que vai ser o meu gráfico de decisão. Separamos a classe, separamos o meu perfil aqui operacional e vamos supor aqui que eu vou operar price action buscando sempre o pivô. Está definido. Agora eu vou te mostrar uma pérola, o que ninguém te mostra. Como é que eu filtro? Como é que eu sei o que cada tempo gráfico representa? Vamos supor aqui que eu esteja falando do gráfico diário. Eu sei que no gráfico diário ele me mostra a direção do mercado. É isso que ele me mostra. Ele me mostra aí onde estão de fato os alvos relevantes, onde podem acontecer as possíveis reversões no mercado ou naquele movimento. É isso que esse tempo gráfico maior ele vai me mostrar as raízes de fato do mercado. São essas raízes que eu estou procurando. Eu quero saber para onde ele está indo de fato. Eu posso ter um tempo menor corrigindo, mas eu sei que tem um alvo maior, porque um tempo gráfico maior, por exemplo, diário, ele tem menos sinais. Porém, ele também tem menos ruídos. Ele filtra melhor as operações. Um tempo gráfico maior, meu stop, ele acaba ficando aí um pouquinho mais caro. Porém, eu posso controlar isso aí com a minha mão, a quantidade de contratos que eu vou colocar naquela operação.
Então o gráfico diário ele representa tudo isso daí, a estrutura, o fluxo do mercado. É aqui que o mercado mostra de fato para onde ele está indo. Quando a gente fala aí sobre tempo gráfico chamado de intraday, a gente está procurando aí por estruturas de validação. E essas estruturas de validação, normalmente aí, elas estão no tempo gráfico aí de 4 horas para baixo. Aqui acontecem as típicas manipulações. É aqui onde ocorrem as manipulações do mercado. Aqui que nós encontramos os fluxos e assim por diante. Abaixo disso daí, a gente já procura por liquidez, que é o que a gente falou lá. Abaixo do tempo gráfico aí de 1 hora, a gente está procurando já por liquidez. Isso lá no M15, no M5 e assim por diante. Então essa é a importância do gráfico intraday. A gente vê as estruturas de validação, os grandes blocos de estrutura, a gente consegue perceber as manipulações, as áreas de interesse, é aqui que a gente encontra. Aí você fala assim, tá bom, Johnny, mas eu quero saber como eu escolho o meu tempo gráfico. É isso que eu quero saber. Só que não tem como você escolher um tempo gráfico sem toda essa estrutura que eu acabei de passar. Acabei de passar para você uma pérola, um ouro, a cereja do bolo. Mas vamos lá. Como é que você escolhe o seu tempo gráfico definitivo? A gente sabe que time frames maiores ele possui um nível de maior assertividade. A gente sabe que tem poucos sinais, mas sabe também que os ruídos são menores. Essa é a vantagem, menos ruídos, tá? A gente tem aqui, ó, menos ruídos, que eu já falei anteriormente, a gente sabe que tem um payoff aí bem melhor. E a gente sabe que pode controlar isso através da nossa mão, né? Quantos contratos nós vamos entrar. Esse é o primeiro passo. E agora a gente tem o nosso trade system aí definido. A gente já definiu qual o nosso sistema aí operacional. Vamos dar um exemplo que seja no price action, que foi um gatilho de entrada que eu passei anteriormente. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o maior número possível de ativos. Vamos supor que eu testei 100 ativos. Depois que eu testo esses 100 ativos, é importante, tá? Em todos os tempos gráficos, em todos os time frames. Selecionei os ativos, testei, porque eu já tenho aqui uma tática operacional definida. Então perceba esses 3 itens. Selecionei os ativos, testei em todos os tempos gráficos com a tática operacional definida. Supondo que você usou o price action e você viu que o pivô, que é essa estrutura, no gráfico de 15 minutos, tem um nível de assertividade acima aí de 50%. E ele possui um payoff de 1 para 2. Ou seja, quando você perde 1. Quando você ganha 2. E você vê que, além disso, tem uma expectativa matemática positiva. Pronto, você matou. Você já sabe quais são os melhores ativos que vão responder melhor nesse tempo gráfico com o nível de assertividade e o payoff. Ah, mas você vai operar 100 ativos? Não sei, mas você pode selecionar aqui ainda. Você pode pegar desses 100 ativos e testar 20 ativos. Desses 20 ativos, você seleciona talvez 5. E são esses 5 que você vai sempre estar operando durante um longo período. Ou seja, você vai ter a tua tática operacional, você vai conhecer bem o ativo, você vai saber como ele corresponde àquele tempo gráfico. Isso vai te dar tranquilidade para você operar. Isso vai aumentar muito o teu nível de assertividade. Essa é a forma correta de escolher um tempo gráfico. Eu vou lá, seleciono os meus ativos,
Eu testo ele em todos os tempos gráficos. Eu seleciono os 100 melhores dentro daquela tática operacional. Depois eu filtro para 20 e caio para 5. E assim eu me torno um especialista. É isso que a gente tem que ser no mercado. A gente tem que sair dos 95% que perdem e entrar para os 5% que são vitoriosos. Ou seja, os samurai. E por hoje é só, pessoal. Acabou, pessoal! Finalmente aprendemos como escolher um tempo gráfico. Se você esqueceu de dar o like, dá o like aí, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha, vamos aumentar esse exército do bem. Comenta aí abaixo o que tu achou do vídeo, dá sugestões, dicas para os próximos vídeos. E mais, hein? Tem um e-book aqui totalmente gratuito, de alto nível, que vai te ensinar o passo a passo do zero ao avançado, para você já poder operar de forma tranquila no mercado. Tamo junto e até a próxima.